Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar um conceito que mexe com a gente, sabe? A paradoxa de Jevons, você já ouviu falar? Ah, com certeza. Paradoxo de Jevons. É um quebra-cabeça e tanto, né? A gente pensa, tecnologia mais eficiente, menos consumo, tudo certo. Mas a paradoxo de Jevons, que também é conhecida como efeito rebote, mostra que a história não é bem assim. Parece até pegadinha, né? Mas vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender melhor. A gente está falando da época da Revolução Industrial, lá por 1865. E o economista William Stanley Jevons, ele observou uma coisa curiosa com a invenção do motor a vapor de James Watt. O motor a vapor, uma baita inovação, né? Muito mais eficiente que as máquinas a vapor anteriores. A promessa era usar menos carvão para gerar a mesma energia. Sim. E aí todo mundo achou que o consumo de carvão ia diminuir, né? Mas o que aconteceu foi o oposto. Explica essa reviravolta aí. Então, o que aconteceu foi que a Inglaterra, com essa nova tecnologia, começou a produzir mais a preços mais baixos. E com a grana extra, adivinha, reinvestiram para produzir ainda mais. A economia cresceu, a demanda por produtos aumentou e, junto com ela, a demanda por carvão. Ué, mas que trem doido só. A gente aumenta a eficiência, mas em vez de consumir menos, a gente acaba produzindo e consumindo mais ainda. Isso aconteceu só com motor a vapor ou tem mais exemplos? Tem de monte. Smartphones, por exemplo. Cada modelo novo é mais rápido, mais potente, teoricamente mais eficiente em termos de energia. Mas a gente troca de celular com mais frequência, usa mais aplicativos, consome mais dados, no fim das contas, a demanda por energia continua crescendo. Parece que a gente não consegue escapar dessa lógica, né? E essa pegadinha da eficiência, como você falou, se aplica até a tecnologias que a gente nem imagina, né? Tipo os algoritmos das redes sociais. Me explica melhor essa porque eu não tô entendendo. Pensa bem, os algoritmos do Facebook, do Instagram, do TikTok, eles são super eficientes em te mostrar anúncios, conteúdos que te interessam, te levando a comprar mais, usar mais o celular. É a paradoxa de Jevons em ação no mundo digital. Sabia não? É impressionante como essa lógica se repete em várias áreas, né? E essa busca desenfreada por crescimento, essa lógica de produzir e consumir cada vez mais, tem um impacto enorme no meio ambiente, né? Com certeza. A gente vive num planeta com recursos finitos e essa ideia de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas sem precisar mudar nosso estilo de vida é pura ilusão. É verdade. A gente não pode simplesmente ignorar os limites do planeta, né? Parece que essa história da eficiência ter um limite físico é algo que a gente precisa entender melhor. Exatamente. Para ilustrar, vamos pegar o exemplo da motosserra. Ela é muito mais eficiente que um machado na hora de cortar árvores, certo? Mas será que as empresas madeireiras usam essa eficiência para cortar menos árvores? Acho que não, né? É mais provável que elas usem essa eficiência para cortar mais árvores em menos tempo, aumentar a produção de madeira e por aí vai. A gente continua caindo na mesma armadilha. É a lógica do crescimento falando mais alto de novo. A tecnologia pode até nos tornar mais eficientes, mas se o objetivo final é sempre produzir e consumir mais, a gente acaba explorando os recursos naturais num ritmo insustentável. E o pior é que essa lógica se aplica até a tecnologias que a gente considera verdes, né? Tipo os painéis solares, que são uma ótima alternativa aos combustíveis fósseis, mas que também exigem muita energia e recursos naturais para serem produzidos. Verdade. Se a gente continuar buscando o crescimento econômico infinito, a gente vai precisar de tantos painéis solares que o impacto ambiental pode acabar sendo enorme também. É a paradoxa de Jevons mostrando que a gente precisa repensar o nosso modelo de desenvolvimento, né? Buscar alternativas mais sustentáveis que levem em conta os limites do planeta. Mas como a gente escapa disso? Me explica essa. Calma, vamos com calma. Essa é uma pergunta complexa que exige uma discussão mais profunda. A gente vai continuar explorando essa questão na próxima parte do nosso mergulho profundo. Até já. E aí, pessoal, voltando ao nosso papo sobre a paradoxa de Jevons, a gente viu que a tecnologia sozinha ela não resolve a questão do consumo, né? Se o objetivo for sempre crescer, 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 mas e aí? Será que existe um limite para essa eficiência toda? O que você acha? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente pensando, será que um dia a gente vai conseguir produzir coisas do nada? Tipo, fazer um smartphone sem usar nenhum recurso natural. Isso aí seria mágica, né? A gente pode melhorar a eficiência, usar menos material para fazer a mesma coisa. Mas sempre vai ter algum impacto, né? Algum recurso natural sendo usado. Verdade. E tem um estudo recente lá da Austrália que analisou essa questão da eficiência a fundo, né? Sim. O estudo do James Sugib e sua equipe, ele é bem interessante. Eles usaram modelos de computador para simular, sabe? O que aconteceria se a gente tivesse uma taxa de inovação tecnológica super otimista, muito além do que a gente considera possível hoje? E o que eles descobriram? Que a gente ia conseguir desacoplar o crescimento econômico do consumo de recursos. Tipo, a economia ia crescer sem aumentar o consumo. Nada. O resultado foi bem polêmico. No curto prazo, até rolou uma redução no consumo de recursos, mas no longo prazo, a gente volta para a mesma lógica, sabe? O consumo volta a crescer junto com a economia. É como se a gente estivesse correndo atrás do próprio rabo. Caramba. Quer dizer que mesmo com uma super eficiência, a gente não consegue escapar da paradoxa de Jevons.
Se a economia cresce, o consumo de recursos também cresce. Parece um beco sem saída. Exatamente. O estudo concluiu que essa ideia de desacoplar completamente o crescimento do consumo de recursos, seja de forma relativa ou absoluta, é uma ilusão. É como tentar enganar as leis da física, né? Mas e aí, o que a gente faz? Se a gente não pode mais crescer infinitamente, como a gente vai garantir o bem-estar das pessoas? Gerar empregos, riqueza, tudo isso. Me fala que tem uma luz no fim do túnel. Acalma, respira fundo. Ninguém está falando de acabar com a economia, com a tecnologia. A questão é repensar o nosso sistema, buscar alternativas que não sejam baseadas nesse crescimento desenfreado, né? A gente precisa de um novo norte. Tipo, um modelo mais sustentável, que leve em conta os limites do planeta, né? Mas como seria isso na prática? Me dá uns exemplos para a gente visualizar melhor. Existem várias ideias, vários movimentos que defendem alternativas ao modelo atual. Tem a galera do decrescimento, que propõe reduzir a produção e o consumo, focar em qualidade de vida em vez de acumulação de bens. É uma mudança radical, mas que faz a gente repensar nossos valores. Interessante. E tem outras ideias, além do crescimento. O que mais a gente pode explorar? Tem sim. Economia circular, por exemplo. Ela busca reutilizar, reciclar ao máximo os materiais, reduzir o desperdício. É como fechar o ciclo, como a gente faz com a compostagem em casa. E tem a economia solidária, que valoriza a cooperação, a produção local, o comércio justo. É fortalecer a comunidade, gerar renda de forma mais justa. Nossa, quanta coisa para a gente aprender. E como a tecnologia pode ter um papel nesse novo modelo? A gente não precisa abrir mão de todos os avanços, né? Claro que não. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a gente nessa transição. Imagina. Usar a inteligência artificial para otimizar o uso de recursos, criar sistemas de transporte mais eficientes, desenvolver energias renováveis em larga escala. A gente precisa usar a criatividade. É verdade. A tecnologia pode ser uma grande aliada, mas a gente precisa ter clareza de quais são os nossos objetivos, né? Se a gente continuar usando a tecnologia só para aumentar a produção e o consumo, a gente vai continuar caindo na mesma armadilha. É como trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. É preciso ter um direcionamento, um propósito maior, né? Buscar o bem-estar das pessoas, a preservação da natureza, a justiça social. A gente precisa de um novo horizonte. Como a gente muda esse sistema? Como a gente sai desse modelo de crescimento infinito e chega num modelo mais sustentável? Tem um mapa para a gente seguir? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem uma resposta fácil, uma solução mágica. A gente precisa começar a questionar, a discutir, a buscar alternativas. É um processo coletivo de aprendizado, de experimentação. A gente precisa ter essa consciência crítica, né? E entender que o sistema atual não é a única opção, que existem outros caminhos possíveis. É hora de abrir a mente e o coração. Com certeza. E essa mudança, ela precisa acontecer em vários níveis, né? Individual, coletivo, político. A gente precisa repensar nossos hábitos de consumo, exigir políticas públicas mais sustentáveis, apoiar empresas e iniciativas que sejam alinhadas com essa nova visão. É um chamado à ação. E a paradoxa de Jevons que a gente está discutindo aqui hoje, ela nos ajuda a ter essa consciência, né? Ela nos mostra que a tecnologia sozinha não resolve tudo. Que a gente precisa ir mais fundo, questionar a lógica do crescimento infinito, é um convite à reflexão. Exatamente. E essa é a grande lição da paradoxa de Jevons, né? A gente precisa ter um propósito maior, um objetivo que vá além do simples crescimento econômico. Buscar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, justo e que garanta o bem-estar de todos sem destruir o planeta no processo. É um chamado à responsabilidade. E você, ouvinte, o que você acha de tudo isso? O que te faz pensar? Quais são suas ideias para a gente construir um futuro melhor? Compartilha com a gente. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai explorar algumas alternativas concretas para a gente colocar essa nova visão de mundo em prática. Até já! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo sobre a paradoxa de Jevons. A gente viu nas partes anteriores como essa busca desenfreada por crescimento econômico, né? Pode acabar prejudicando o meio ambiente, mesmo com tecnologias mais eficientes. E agora, o que a gente faz? É isso aí. A gente já entendeu o problema, a gente já viu que a solução não é tão simples, mas o que a gente pode fazer na prática para mudar esse cenário? Quais são as alternativas? Existem várias iniciativas, vários movimentos que buscam um caminho diferente. Um deles é a economia circular. Você já ouviu falar? Já. Mas me explica melhor, como é que ela funciona? A economia circular, a gente tenta, imitar a natureza, sabe? Em vez de extrair, produzir, usar e descartar, a ideia é fechar o ciclo, reutilizando e reciclando tudo que for possível. Ah, entendi. É como se a gente pensasse no ciclo da água, né? Evapora, chove, volta para o rio, evapora de novo. A gente precisa aplicar essa lógica aos nossos sistemas de produção e consumo, né? Exatamente.
reduzir o desperdício, reaproveitar os materiais, dar uma nova vida aos produtos. E a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Imagina usar a inteligência artificial para otimizar o uso de recursos, criar plataformas online para conectar pessoas que querem trocar ou doar produtos usados, desenvolver novas tecnologias de reciclagem. Nossa, parece que as possibilidades são infinitas, né? E além da economia circular, tem outras ideias, outros movimentos que estão surgindo por aí. Tem sim. A economia solidária, por exemplo, ela valoriza a cooperação, a produção local, o comércio justo. É como se a gente voltasse às raízes, sabe? Fortalecer as comunidades, gerar renda de forma mais justa, mais sustentável. Gostei dessa ideia. E como a gente pode colocar a economia solidária em prática? A economia solidária se baseia na organização de grupos, né? Cooperativas, associações, que se unem para produzir e comercializar os seus produtos de forma mais justa. E a tecnologia também pode dar uma força. Imagina plataformas que conectam produtores locais com consumidores, sistemas de gestão compartilhada, ferramentas de comunicação. Que legal. Então a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né? Mas e no nosso dia a dia, o que mais a gente pode fazer para contribuir para um futuro mais sustentável? A gente precisa começar repensando os nossos hábitos de consumo. Comprar menos, escolher produtos mais duráveis, dar preferência para as empresas que têm práticas sustentáveis, pequenas ações, mas que fazem a diferença. Verdade, a gente ter mais consciência na hora de consumir, né? Pensar no impacto das nossas escolhas. E além disso, a gente pode reduzir o desperdício de água e energia, adotar práticas de compostagem, usar o transporte público ou a bicicleta. Exatamente. E a gente também pode se engajar em movimentos sociais, pressionar os governantes por políticas públicas mais sustentáveis, participar da construção de um futuro melhor. É isso aí. A paradoxa de Jevons, ela nos mostrou que a gente precisa ir além da tecnologia. Repensar o nosso modelo de desenvolvimento, buscar um futuro mais sustentável, mais justo. E essa mudança, ela começa com cada um de nós. Então, pessoal, mãos à obra. A gente tem um planeta para cuidar e um futuro para construir. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!